frequentava o lugar que ele trabalhava, né? Eu ficava ali com ele, minha prima, a gente curtia bastante aquele lugar, dançava, né? E eu gostava muito de dançar axé. E eu lembro que o primeiro episódio que ele teve comigo foi que eu queria dançar na boquinha da garrafa lá. E ele falou pra mim que não era pra dançar, e eu falei pra ele, não, eu quero dançar, né? E fui, ele sempre me viu dançar ali, e na hora que eu fui pra dançar, que eu tava ali já me requebrando, ele foi e me deu o primeiro empurrão na frente de todo mundo na pista de dança. E eu, na hora, todo mundo ficou olhando, ninguém fez nada, e eu simplesmente, peguei, fui até a chapelaria, peguei minha bolsa e fui embora. E ele veio até a mim, pediu para que eu não fosse embora, me pediu desculpa, falou que isso não ia mais acontecer. Depois foi lá, quando eu estava tocando música mais lenta lá, pediu para que os cantores oferecessem música para mim, e eu, feito uma boba, eu caí na lábia dele. Nossa, romântico, me oferecer música para mim na frente de todo mundo, pedindo perdão, enfim, olha a situação. A gente está apaixonada, a gente não tem experiência na vida, a gente não fica cega, né? Por isso que eu falo para você, jovem, tome cuidado com quem você se relaciona, mulher, tome cuidado, relacionamento, cuidado com as pessoas que você se relaciona. Né? Não é proibido amar, não é proibido relacionar de forma nenhuma, enquanto a vida e a esperança, sim, de ser feliz no relacionamento, mas eu, em vez de sair daquele relacionamento, eu continuei. Passados seus tempos, já estava vendo agressões verbais, já estava tendo acusações, já tinha havido esse empurrão, até que chegou um dia em que ele me deu o primeiro tapa. Automaticamente, quando eu levei aquele tapa, eu nunca tinha levado um tapa, né? Eu nunca tinha apanhado de nenhum homem. Eu era totalmente contra a agressão. Eu cresci vendo os meus pais brigando, eu cresci vendo o relacionamento dos meus pais que era totalmente conturbado, era traição. Eu lembro a última vez que eu era princesinha do meu pai, xodózinha do meu pai, defendia o meu pai de todas as formas. Eu lembro muito bem que quando houve o episódio de separação dos meus pais, o meu pai veio para cima da minha mãe, lembro como se fosse hoje, com um cabo de enxada, e queria bater na minha mãe, e eu, na hora, eu tinha 12 anos, eu tomei a frente e falei para o meu pai, mesmo amando tanto o meu pai, eu falei para ele, nunca mais o senhor vai encostar a mão na minha mãe. Na minha mãe o senhor não bate, o senhor vai ter que passar por cima de mim. Eu te amo, meu pai, mas a minha mãe você não bate. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça, homem nenhum vai me bater. No dia que o homem levantar a mão para mim, eu mato ele. Olha só como são as coisas. E eu lembro muito bem que naquele dia em que eu levei o primeiro tapa, isso me passou na cabeça. Eu falei, meu Deus. Eu falei que homem nenhum ia me bater. Ele já me xingou, ele já me ameaçou, já me acusou, já me empurrou, e hoje está me dando o primeiro tapa. E eu sou completamente apaixonada por ele. Na hora, esse homem veio, me abraçou e falou para mim, me perdoa, você é a mulher da minha vida, nunca mais isso vai acontecer. E eu, feito uma besta, mais uma vez acreditei que isso não iria acontecer. Eu já estava vendo os espinhos das flores que ele me dava. Eu já estava vendo a situação como estava, né? Chegou um momento que já não havia mais respeito no nosso relacionamento, mas eu completamente apaixonada por ele, ainda acreditava que ele iria mudar. Eu acreditei que eu era a mulher da vida dele. Eu acreditei que era com aquele homem que eu iria constituir família. E eu simplesmente tive que engolir a seco aquele que um dia eu disse que nunca homem nenhum ia me bater. E eu lembro muito bem que tivemos momentos, depois disso, eu ficava cismada com ele, mas tivemos momentos bons, sim, como todo relacionamento tem. Ele ficou um tempo bom, ele me dava presentes, ele voltou a me dar flores, ele me trazia mimos, e só que esse homem foi por um tempo muito pequeno, porque depois ele voltou a me agredir fisicamente, ele voltou a me maltratar, ele voltou a me xingar.
E o que acontece é justamente isso. O agressor, ele fica um tempo, ele se passa como, eu vou mudar, eu sou um novo homem. É bem típico do agressor ter essas atitudes, mas na realidade, posteriormente, esses episódios continuam como aconteceu comigo, né? As agressões, elas voltaram a se repetir, voltaram a acontecer com uma intensidade maior, né? Eu não falava para ninguém do que estava acontecendo, já estávamos noivos, e eu lembro muito bem que eu tinha acabado de completar 18 anos, eu tinha feito uma festinha lá em casa, nós estávamos limpando, e assim, nós brigávamos de uma forma assim, nós discutíamos, chegamos ao ponto que nós já estávamos discutindo na frente das pessoas. E eu lembro que em um episódio, acredito eu que tenha sido depois da minha festa de 18 anos, nós discutimos ali, aonde minha mãe vendo aquela agressão, como toda mãe, é lógico, ela quer defender o filho. E eu lembro muito bem que minha mãe veio intervir, né? Começou a discutir com ele, começou a falar para ele que não criou filha, não colocou filha no mundo para ser maltratada por homem, que não iria aceitar, ele fica me xingando, me acusar, ele estava me acusando de algumas coisas lá, de traição, enfim, né? E a minha mãe sabia muito bem como que eu era, né? Só que o que aconteceu? Em vez de eu ficar do lado da minha mãe, eu me rebelei contra minha mãe. Sempre fui uma filha muito boa, sempre ajudei minha mãe dentro de casa. Depois que meu pai saiu de casa, eu tive uma responsabilidade muito grande ali, comecei a trabalhar, cuidar da minha mãe, dos meus irmãos que eram pequenos. Mas naquele momento eu me rebelei contra minha mãe, entendeu? Eu estava completamente cega, completamente apaixonada por aquele homem, para mim aquele homem era tudo, era ele, mesmo ele tendo aquele tipo de comportamento comigo, ele iria mudar, ia ser o meu marido. E olha só, após essa discussão, eu fiquei muito chateada com a minha mãe, acabei discutindo com ela na frente dele, ele ainda pôs fogo, né, pôs lenha ali na fogueira, e acabou que eu subi no meu quarto, peguei as minhas coisas e fui para casa dele, fui morar com ele, com a família dele. Olha só, mal sabia eu o que estava por vir. E essa foi apenas uma parte do meu testemunho. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Te espero no próximo vídeo.